Olá, o tema que me coube para falar foi complicações crônicas decorrentes da malnutrição infantil. Na verdade, eu irei falar sobre obesidade e doenças metabólicas na infância e como é o cenário atual e vamos às raízes do problema para a gente tentar encontrar as soluções. Eu queria declarar que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. Queria começar pedindo para que vocês olhassem essas fotos, essa sequência de fotos, e ficassem atentos depois à situação que a gente vive, os mecanismos da doença, para entender o que tem a ver essa sequência de fotos com o que eu vou falar. Então vejam aqui que é um casal, eu diria um casal grávido, no qual tanto a parturiente quanto o pai estão apresentando sinais claros de obesidade ou sobrepeso. Logo depois a gente está vendo uma foto de um bebê em torno dos 6 a 7 meses de idade, claramente apresentando já sinais de ganho excessivo de peso, o que talvez esteja relacionado com alterações que já, uma predisposição que já havia no período gestacional e que encontrou um ambiente favorável para que isso acontecesse. E muitas vezes esse mesmo bebê termina nesse ambiente obesogênico que a gente está vendo aqui, com esse tipo de alimentação, perpetuando esse ciclo de malnutrição no sentido da supernutrição, e vem uma criança obesa e todas as suas consequências, que termina com um adolescente obeso, com pais obesos, e muitas vezes hoje em dia a gente encontra casos de adolescentes na idade mais tenra sofrendo complicações extremamente graves da sua obesidade, principalmente pela relação da obesidade com doenças alérgicas graves, com doenças cardíacas, a predisposição para hipertensão, diabetes. Então essa é uma cena que cada dia parece ser mais comum e que não deveria ser. Essa publicação foi publicada agora no dia 4 de novembro pelo British Medical Journal, onde coloca que mais de um terço das crianças com idade entre 10 e 11 anos na Inglaterra estão com sobrepeso ou obesidade. E a palavra que se coloca é os experts na saúde da criança agora descrevem o nível de obesidade infantil no Reino Unido como um estado de emergência. Então é muito importante entender que provavelmente nós estamos testemunhando uma epidemia gravíssima, a maior epidemia da história do homem, com 650 milhões de pessoas no mundo com obesidade, sobrepeso e as doenças metabólicas consequentes, e nós estamos chegando no nível da emergência. Tanto que esta semana marcou a semana do ponto de vista da saúde pública, a declaração do Ministério da Saúde do México de um estado de emergência no dia 15 de novembro. Pela primeira vez na história da humanidade, um país declara emergência epidemiológica em saúde pública por uma doença não transmissível. A situação no México é tão grave que se estima cerca de 100 mil mortes relacionadas ao diabetes, 10% da população está diabética e 75% da população tem sobrepeso e obesidade. Então, os custos para a saúde pública do México desse problema já estão fazendo com que o sistema esteja absolutamente abalado, com a quantidade enorme de amputados, com a quantidade enorme de doenças cardiovasculares, de doença hepática não gordurosa, fazendo com que a única solução para o Ministério da Saúde fosse declarar esse estado de emergência, que traria uma ação de maior choque na saúde pública para tentar combater essa questão. Basta dizer que o México foi o primeiro país do mundo também que adotou a taxação aumentada na venda de bebidas açucaradas, de refrigerantes, e já tem alguns estados que estão mostrando algum resultado na diminuição das taxas de obesidade e diabetes.
Esse gráfico aqui, eu creio que todo mundo conheça, é o clássico gráfico do livro de epidemiologia do Rocairol, que mostra exatamente essa mortalidade proporcional no Brasil, a chamada transição epidemiológica que aconteceu, quando no início do século passado nós víamos predominantemente mortes por doenças infecciosas e parasitárias, e ao longo do tempo e com a melhoria das condições de saúde da população, melhorias sanitárias, vacinação, começou a haver uma transição para uma maior incidência de mortalidade por doenças cardiovasculares, neoplasias e causas externas, com as doenças infecciosas se tornando bem menos importantes nessa mortalidade. Então, o que eu falo é que houve alguma coisa aqui nesse meio, além também dessa questão da melhoria das condições de vida. Houve o acesso, muitas vezes, a uma alimentação e a um estilo de vida que nos proporcionou uma mudança de perfil de mortalidade, e é isso que a gente precisa entender. Hoje, o termo que a Organização Mundial de Saúde coloca para esse problema que a gente está falando hoje é de globesidade, porque, na verdade, não tem nenhum país que esteja livre desse momento no qual nós estamos vendo um aumento significativo da incidência da obesidade, do sobrepeso, da obesidade e as suas consequências, a síndrome metabólica. Na verdade, a gente observou um aumento drástico nos últimos 30 anos, ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a ter acesso a uma alimentação extremamente processada, ultraprocessada, com alimentos com riqueza calórica e com a falta de uma alimentação mais natural e equilibrada. Na verdade, a globalização e a melhoria das condições de vida ocorreu paralelamente ao aumento dessa incidência de obesidade, especialmente nas populações de menor renda. Isso é um fenômeno mundial. O que inclusive nos proporcionou o chamado duplo fardo da obesidade e desnutrição, onde a gente tem no mesmo ambiente, muitas vezes, uma gestante obesa que dá, por restrição placentária, dá à luz a um bebê com restrição de crescimento intrauterino e que posteriormente, ao ser apresentado a um ambiente obesogênico, tem uma tendência enorme a desenvolver doença metabólica. Então a gente vive no mesmo ambiente os custos da obesidade e os custos dessa má nutrição. Também temos o chamado novo tabagismo, né? Cada vez mais a nossa população infantil ela aumenta o tempo de tela e diminui o tempo de atividade física. O sedentarismo e o excesso de tempo sentado é talvez um dos maiores fatores de risco, além depois da alimentação, para essa questão das doenças metabólicas modernas. E a gente sabe que essas doenças no SUS elas têm um custo altíssimo. Estima-se que 7,5 bilhões de anos são gastos no SUS pelas consequências, pelas doenças metabólicas e especialmente suas consequências no lado do ponto de vista cardiovascular. No mundo estima-se 3 milhões de mortes de doenças crônico-degenerativas ligadas ao metabolismo. E existem previsões econômicas que dizem que se nos Estados Unidos, que é o país onde nós temos a maior proporção, maior população que tem esse perfil de doença de síndrome metabólica, que pode haver um colapso financeiro no sistema de saúde até 2030, ou seja, daqui a 14 anos, se continuarmos o crescimento atual de casos de síndrome metabólica e hipertensão, coronariopatias, obesidade e etc. Então, queria mostrar alguns números do Brasil. Esse estudo que foi publicado mês passado, do Rio Grande do Sul, avaliou o estado nutricional das mães, né, das gestantes, e o peso ao nascer dos bebês nesse município de Candelária. E veja que o estado nutricional, 50,9% dessas gestantes já antes de engravidar já tinham excesso de peso. E o que se mantinha mais ou menos já na gestação.
E o que se mostrou que havia uma associação positiva nesse estudo entre o estado nutricional da gestante, o estado gestacional do peso e o ganho de peso apontado pelo índice de peso relacionado ao peso dos recém-nascidos. Ou seja, como eu coloquei na foto anterior, que eu pedi para que vocês tentassem sempre se lembrar dela, gestante obesa, pais obesos, bebê obeso, criança obesa, adolescente obeso, adulto obeso. Nesse outro gráfico da POF, né, da pesquisa de orçamentos familiares, a gente viu o que aconteceu no nosso país, né? Então, de 1900, da década de 70, passando pela de 80, chegando à primeira década do século atual, nós visualizamos a diminuição importante do déficit de altura e do déficit de peso e o aumento significativo do excesso de peso, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, e idem em relação à obesidade. Nós estamos falando aqui no Brasil de crianças de 5 a 9 anos de idade. Nesse estudo, o ERICA, que foi o maior estudo que verificou esses riscos cardiovasculares em adolescentes no Brasil, publicado ano passado, o ERICA foi um estudo multicêntrico, 75 mil adolescentes de 5 cidades nas 5 regiões do Brasil, e avaliou exatamente esses fatores de riscos cardiovasculares nesse grupo de adolescentes. Veja que metade dos estudados tinham um comportamento alimentar considerado saudável, porém metade não tinha. 55% dos adolescentes tinham inatividade física, ou seja, eram absolutamente sedentários, 70% no sexo feminino e 30% no sexo masculino. Surpreendentemente, apesar do nosso calor, nosso clima quente, a taxa de inatividade física foi maior no Nordeste, especialmente em áreas de menor escolaridade e menor renda. Os dados que nos surpreendem são esses que eu vou mostrar agora. Vejam, hipertensão, pré-hipertensão, 14,5% dos adolescentes e 10% dos adolescentes já hipertensos. 17,1% com sobrepeso e 8,4% com obesidade, sendo que 20% dessa hipertensão tinha a obesidade como fator concomitante. 2,6% dessa amostra de adolescentes já tinha síndrome metabólica estabelecida, especialmente com HDL baixo, 46% da amostra, que nos preocupa muito porque o HDL baixo é um dos fatores de risco mais importantes para a doença cardiovascular precoce, triglicéridos elevados e colesterol total elevado. 2,5% eram tabagistas. Em relação à alimentação, a dieta foi feito um recordatório de 24 horas. Eu sei que não é a forma que a gente considera mais precisa para se averiguar quantitativamente essa alimentação, mas talvez qualitativamente a gente possa ter uma visão. Esses adolescentes consumiam frequentemente alimentos tradicionais da alimentação brasileira, arroz, feijão e demais leguminosas, porém, ao mesmo tempo, tinham um alto consumo de alimentos açucarados e alimentos ultraprocessados. Havia inadequação na ingestão de cálcio, vitamina A e E, e o consumo excessivo de ácidos graxos saturados, sódio e açúcar livre, que na verdade, para mim, traduz a alimentação fast food, e não a nossa tradicional alimentação, que é um ovo com queijo de coalho, por exemplo. O que é mais grave, eu queria destacar aqui para vocês imaginarem o tamanho desse problema, é que nesses adolescentes estudados, 25%, um quarto das calorias diárias deles eram na forma de açúcar livre, açúcar adicionado. E a gente sabe o quanto isso influi nessas doenças metabólicas, especialmente no diabetes. E 11% nos ácidos graxos saturados, na verdade, como um adicional aí pela alimentação de ultraprocessados. Então, agora eu vou entrar um pouco na parte da raiz do problema, né? Esse termo tão conhecido que a gente fala, né? Doenças do adulto com raízes na infância, que a gente vai ver que talvez esse termo até tenha que ser expandido, porque não é na infância que começa o problema, mas na verdade foi cunhado por Forstall em 1977 e posteriormente o maior estudioso dessa área foi o Dr. Barker em 1990. Mas ele dizia o quê? Que eles observaram em algumas populações que uma grande incidência de pobreza, né, uma grande pobreza na infância e na adolescência,
seguida por um momento de prosperidade alimentar, inclusive, é um fator de risco para a doença arteriosclerótica. Então, se mostrou que havia um fator iniciante do processo, ou predisponente ao processo, que começava muito antes do que a gente imaginava. Esses 1.000 dias, né, que depois cunhou-se o termo 1.000 dias, exprime justamente o período gestacional, os 2 primeiros anos de vida, e a sua influência, e a gente vai entender um pouco de onde vem esse termo, na saúde futura. Né? Hoje, esse termo foi ampliado para essa sigla em inglês chamada DOAD, que é Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, ou Developmental Origins of Health and Disease, e há grupos no Brasil muito estudando bastante esse tema, no Rio Grande do Sul, no Maranhão. Eu particularmente sou ligado a um grupo da doutora Sandra Matos, que faz parte da rede de cardiologia pediátrica, eu sou o responsável em Guarabira por essa rede, e é ligado também ao laboratório Keizo-Azami, o LICA da UFPE, e o grupo lá se chama ODS, que é exatamente Origens e Desenvolvimento das Doenças e da Saúde. Então, a programação metabólica, a gente vai entender um pouco como ocorre e por que essas crianças que nascem tendo tido uma influência durante o período gestacional e até pré-gestacional, elas, dependendo do tipo de alimentação e do ambiente que vivem, elas são fadadas a desenvolver essas doenças. Na verdade, tudo começa, esses estudos, quando se observou que na Holanda, na época da guerra, cidades isoladas que não tinham suprimento de alimento e que sofreram uma massiva fome, depois de 30, 40 anos, quando essas crianças que nasceram nessa época e que durante a gestação suas mães sofreram agravo nutricional, começaram a ter uma alimentação, digamos, ocidental e com abundância de comida, elas desenvolviam rapidamente uma doença metabólica e aparentemente ganhavam peso excessivamente. Esse estudo que eu recomendo a todos que procurem leiam é uma revisão sistemática que foi publicada no Journal of Nutritional Biochemistry, agora em março de 2016, e mostra exatamente um agrupamento de estudos que mostraram exatamente essa população que sofreu a fome holandesa e a consequência depois. Então, por exemplo, quando houve descendentes que foram expostos a essa fome, então altas taxas de obesidade, aumento do IMC e da circunferência abdominal, aumento do LDL, a fração LDL sobre HDL, diminuição da tolerância à glicose, doença coronária precoce, todas relacionadas a uma exposição materna à fome durante o período gestacional. Tá aqui todas as épocas da gestação, a exposição a essa fome, a essa desnutrição, essa má nutrição no período crucial da formação dos órgãos, teve como consequência um desregulamento metabólico que posteriormente, com uma exposição a uma alimentação excessiva, abundante ou qualitativamente ruim, facilitou o desenvolvimento dessas doenças. Na verdade, a base disso é o que a gente chama de epigenética, né? Então, assim, a gente imaginava com o genoma que nós teríamos uma receita de bolo e que não importava os ingredientes, o resultado, no caso o gene sempre sempre daria resultado a uma mesma proteína que ia ter uma ação no organismo. E aí a gente descobriu que não é bem assim, que existem influências acima do genoma através de mecanismos que regulam a expressão ou não de um gene. E isso exatamente exprime um pouco essa epigenética, né? São influências que estão acima da expressão genômica. E o processo que ocorre de regulação da expressão desses genes é através de substâncias que se ligam à cromatina que está empacotada
nos cromossomos e faz com que, através dessas reações de metilação, ocorra o desnivelamento e apresentação desse gene, que vai funcionar, ou a repressão desse gene quando está ligado a um radical metil. Então, na verdade, não é só através da metilação do DNA que esse processo ocorre, desde aqui a modificação de histonas, metilação do DNA, os RNAs não codificantes que vêm depois do processo de transcrição e, digamos, alterando, fazendo uma modulação dessa expressão gênica, como se fosse, eu falo sempre que é como se fosse um interruptor, né? Então, se você vai lá e desliga o interruptor de um gene que vai lhe predispor a uma doença metabólica, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, se você não metila esse gene, a gente vai ter essa predisposição futura. E, na verdade, é através da alimentação que se fornece substrato metabólico para se formar os radicais metil, e esses radicais metil vão atuar nessa expressão gênica. No ciclo de um carbono, que esses radicais metil são formados, e os cofatores mais importantes, que são chamados doadores de metil, são exatamente o folato, B12, betaína e colina. Obviamente que tem outros processos mais profundos que eu não vou entrar, mas é que vocês entendam que é através dos nutrientes são informação para a célula nesse momento. E é através desses nutrientes que a gente vai ter a metilação de genes e digamos assim, a otimização da formação de um órgão e que vai possibilitar que ele funcione bem. Ao mesmo tempo que, se a gente não tiver o aporte desses nutrientes, a gente não vai metilar alguns genes herdados que são, digamos, que nos predispõem a doenças, e futuramente, em contato com um ambiente propício, a gente vai ter o desenvolvimento dessas doenças metabólicas, por exemplo. Aí vem aquela questão, né? Então quer dizer que o problema é só a mãe. Essa capa da revista Time, né, diz isso, né? Como os primeiros 9 meses determinam o resto da sua vida. E na verdade a gente sabe hoje que não é somente a mãe, né? Os estudos recentes da chamada epigenética transgeracional mostrou que as intervenções precisam ser familiares. Por quê? Existe influência de fatores ambientais nas células germinativas que são, por exemplo, via paterna, passadas para as gerações futuras. Então, um pai que tem um metabolismo alterado, um pai que tem uma doença metabólica, ocorre alterações epigenéticas nos genes das suas células germinativas, e que esses genes são passados alterados epigeneticamente para a sua prole e através das gerações. Então, o pai também tem uma grande influência nessa regulação epigenética e nessa tendência dessa prole à doença metabólica. Para complicar um pouquinho mais, a gente começou a estudar um pouco a influência do ambiente no epigenoma. E aí veio esse termo novo, que eu não sei se a maioria de vocês, acredito, não tenha conhecimento, mas que é muito importante de estudar, que é o chamado exposoma, que aí veio reforçar a importância também do ambiente no qual aquele indivíduo vive e a sua influência no epigenoma. Então, o que é o exposoma? Qual é a definição? É a medida cumulativa das influências ambientais e das expostas ao longo da vida, incluindo exposições do ambiente, alimentação, comportamento, isso é muito importante incluir isso, e os processos endógenos. Então, é como se fosse uma cebola no qual nós temos aqui a prole, o ambiente fetal, os fatores maternos endógenos e o exposoma, que são o agrupamento dos fatores exógenos. Então, essa figura exprime muito, né? Sono, atividade física, alimentação, estresse, poluição, alimentação rica em açúcares. E aí, quando a gente olha lá para trás e a gente vai ver o estudo Érica, a gente começa a se preocupar demais, né? Você imagina que esses adolescentes já estão inativos, estão hipertensos, estão comendo mal 25% das calorias de açúcar, e a gente começa a entender por que a gente tem essa maior epidemia da história do homem de obesidade e síndrome metabólica. O exposoma, ele agrupa
tanto o exposoma externo, que se subdivide didaticamente em geral, externo, geral, que seria o que? A influência da educação, nível educacional, condição financeira, estresse, questão dos ambientes urbano ou rural, industrializado ou não, clima, outras exposições específicas, né, externas, que seria o que é muito importante hoje, a questão da exposição a químicos ambientais, radiação, agentes infecciosos, alimentação, estilo de vida e ocupação, influenciando nesse epigenoma materno, que vai ser também passado para as gerações futuras, para a sua prole, e a sua prole, se continuar se expondo a essa mesma situação, passar para a prole dela, e o exposoma interno, que é a questão do metabolismo, o sexo, atividade física, que a gente já viu, idade, fatores endócrinos, conteúdo de metais pesados é outra questão, através da alimentação que a gente precisa ver, morfologia dos eritrócitos, esse ponto aqui que é importantíssimo, acredito que seja o ponto mais estudado hoje, que aí assim seria motivo para um congresso, então não vou entrar nesse assunto, mas a influência da microbiota, da flora intestinal e da microbiota intestinal e do microbioma intestinal, modulando essas respostas epigenéticas também. Essa parte aqui que é consequência exatamente daquela alimentação moderna, que é a inflamação. Então, os níveis de inflamação modulam essa resposta epigenética, peroxidação lipídica e estresse oxidativo. Todos esses fatores se agrupando para alterar o epigenoma e alterar essa expressão gênica e, consequentemente, ter influência nas gerações futuras. Então, veja que estudar o exposoma hoje é importante porque, através da tecnologia, a gente pode encontrar meios de, através de biosensores, começar a medir esse tipo de exposição, diferenciar esse tipo de exposição no indivíduo e atuar a fundo na questão da individualização do cuidado. Então a gente precisa pensar em intervenções ambientais também para regular essas doenças crônicas metabólicas. Então, para resumir tudo em um quadro, eu queria dizer que, para mim, hoje a gente precisa ver além dos 1000 dias, né? Então, assim, veja que, como a gente viu no período pré-concepcional, algumas marcas epigenéticas herdadas pelos pais são literalmente transmitidas à prole. Eu até coloco que se fala em doença crônica não transmissível, e a gente está começando a questionar isso com isso, porque será que essas doenças não são transmissíveis mesmo? No embrião, as células desenvolvem funções determinadas, especializadas, através de mecanismos epigenéticos. Então veja que, como a gente já viu, um órgão naquele momento crucial que sofre uma influência epigenética negativa, não metila alguns genes importantes ou metila alguns genes importantes, inibe alguns genes importantes, ele já é formado com uma alteração na sua, por exemplo, o rim é formado com menor quantidade de néfrons, com uma alteração, como ele lida com alguns metabólitos, por exemplo, com o sódio, e aí você predispõe esse indivíduo mais na frente a depender do tipo de alimentação, do ambiente, etc., que ele entrar em contato para desenvolver doença metabólica. É importante dizer também que nessas fases pré-escolar e escolar, né, o epigenoma permanece flexível, então você consegue modular se você, mesmo não tendo tido na gestação um momento favorável, a mudança do estilo de vida nessa fase também pode modular esse epigenoma e vai ser positivo tanto para aquele indivíduo, para aquela criança, e também vai modular esse epigenoma na transmissibilidade dele. Agora precisa que as condições ambientais e nutricionais se modifiquem. Na adolescência e no adulto jovem, que é esse grupo do estudo ERICA, essas exposições, como nós vimos, afetam a herança epigenética das futuras gerações. Então, ou nós começamos a atuar agora nos nossos adolescentes, nas nossas adolescentes e adultos que serão em idade reprodutiva, daqui a pouco serão pais e terão a formação da prole com essas alterações epigenéticas, ou nós vamos ver essa epidemia se amplificar. E, de certa forma, é importante também dar uma certa esperança
que mesmo no adulto e na maturidade pode haver um silenciamento genético dessa tendência que existia de doença metabólica através da nutrição direcionada, porque ocorre a repressão dessa alteração epigenética, pode haver, e isso pode prevenir o atraso do início de problemas de saúde herdados e até melhorar a qualidade de vida. Então, assim, é muito pouco tempo para falar de um tema tão amplo, mas é mais importante que vocês enxerguem a raiz do problema que eu mostrei, o tamanho dele e onde a gente tem que começar a atuar. Então eu queria deixar no final essa frase, veja que é o pai da medicina que falou, então não é nenhum estudioso recente, e talvez nela esteja a chave para a gente resolver essa epidemia que a gente está vivendo, né? É esse ambiente com esse tipo de alimentação e o estilo de vida modificado que vai nos proporcionar uma mudança de caminho do que a gente está tendo na nossa humanidade. Então, aquela frase clássica de Hipócrates, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, é mais atual do que nunca diante dos problemas que a gente está visualizando. Obrigado. Esses são os meus contatos de e-mail. Tem uma página no Facebook, facebook.com/FlavioPediatra, e principalmente gostaria que vocês visitassem e acompanhassem o blog. Eu escrevo um monte de coisas sobre vários temas da pediatria. É o www.pediatradofuturo.com.br. Queria mais uma vez agradecer e me acompanhem aí nas redes sociais.